E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ian e bem-vindo ao meu canal, o PyMac. Como estreia, a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo sobre uma demonstração da teoria do caos. A gente vai fazer uma modelagem analítica e depois numérica sobre um pêndulo duplo. E para isso a gente vai usar as equações de Lagrange e usando o Python aí, o SymPy, o SciPy, o NumPy, as três bibliotecas principais aí do Python. E depois plotar, fazer uma animação com o Matplotlib para fazer uma demonstraçãozinha aí, fica bem da hora. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Bom, primeiro aqui uma demonstraçãozinha do problema. É uma barra, é uma barra na verdade, né, aqui de dimensão L1, uma primeira massazinha, uma barra de dimensão L2 com uma segunda massazinha. Aqui a gente vai modelar em função do ângulo θ1 e θ2. Com isso a gente consegue pegar x1, y1 e x2, y2, que é as coordenadas retangulares aí das duas massas. Bom, primeiro aqui a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai usar. Matplotlib aí é padrão para fazer a plotagem. SymPy para fazer os cálculos analíticos, simbólicos. NumPy para ajudar a gente com cálculo numérico. O SciPy Integrate para resolver as equações diferenciais que a gente vai ter que resolver. Matplotlib Animation para fazer as animações. E também o Pillowwriter para ajudar nas animações. Então já rodando isso daqui. Aqui a gente vai definir as nossas variáveis. Aqui é M1, M2, L1, L2, G e T. M1 e M2 é a massa da bolinha 1, da bolinha 2. L1, L2 é o comprimento dos fios. E G, gravidade, T e tempo. E a gente vai definir duas funções aqui, que a gente vai trabalhar em função delas, né? θ1 e θ2, são esses dois ângulos. Então a gente, para definir como função, tem que botar o Rzinho aqui, bota o símbolo, e depois bota aqui, class é igual a sim.function. Isso ele já entende que é uma função. Se vocês olharem aqui, ó. θ1, a gente pode falar aqui que é em função de t, ou em função de qualquer outra coisa, em função de, sei lá, m1, mas na verdade em função de t, a gente quer pegar o θ1 em função de t. Então isso aqui é uma função. A gente pegar aqui, por exemplo, m1, ele só solta uma variável, um valor constante. Beleza? Então, definindo aqui as derivadas no tempo, a gente vai trabalhar bastante com derivada no tempo, de θ, né? θ1 aqui, então, a gente definiu como uma função de t. θ1d é a derivada de θ1 no tempo, θ1dd é a segunda derivada de θ1 no tempo. Essas duas derivadas aí são muito importantes. A primeira derivada diz a respeito da velocidade angular, né? E a segunda derivada da aceleração angular. Então a gente chamar aqui, só para demonstrar, é a primeira derivada no tempo, chamar aqui a segunda, é a segunda derivada no tempo. Beleza? Bom, definindo aqui as variáveis x e y das duas massas, que é a posição no espaço cartesiano aqui das duas massas, em coordenadas retangulares. A gente tem aqui que x1 é o L1 aqui, né? Vezes o seno desse ângulo. E o y1, que é a posição em y da massa, é o L1 vezes o cosseno desse ângulo θ1. E a mesma coisa para a segunda massa aqui. Então a gente definiu aqui as variáveis em função de θ, a posição em função de θ1 e θ2 das duas massas. Rodando aqui. Bom, agora entrando na equação de Lagrange. A equação de Lagrange é uma modelagem matemática, muito usada na física, que com ela a gente consegue modelar matematicamente um sistema de massas, um sistema envolvendo energias, né? Primeiro a gente tem que definir as variáveis T e U do sistema. T é a energia cinética do sistema e U é a energia potencial do sistema. Nesse caso aqui, a única energia potencial é a energia potencial gravitacional. Se a gente tivesse uma molinha, por exemplo, ia ter uma potencial elástica. No caso, a gente está desconsiderando isso. E o lagrangiano, o L, é definido aqui pela diferença de um com o outro. Beleza? Então vamos definir aqui o T1, que é a energia cinética da primeira massa, meio massa V ao quadrado, em x, e depois a mesma coisa em y, né? Pegando ali a resultante das velocidades. Mesma coisa aqui com T2, né? Energia cinética da segunda massa e energia potencial da primeira massa e energia potencial da segunda massa. O lagrangiano aqui
pegando do total do sistema, que é a soma de uma massa com a outra, e o lagrangiano, que é a diferença entre os dois. Então, rodando aqui, a gente tem aqui que o L dá essa equação gigantesca. É bem cabulosa, bem difícil de fazer na mão, né? Então, definindo que a equação de Lagrange é a primeira derivada no tempo da derivada parcial em q.1 i, quer dizer, e a derivada parcial de L em qi é igual a qzão i. QI são as variáveis independentes do sistema. No caso aqui a gente tem duas, tem θ1 e θ2. São as derivadas primárias aí. A gente poderia fazer, por exemplo, em x1, x2, y1 e y2, mas aí a gente ia ter 4 equações de Lagrange. É muito mais fácil trabalhar com θ1 e θ2. Então a gente vai derivar primeiro o L na derivada de θ1, depois derivar o L parcialmente ali em θ1 e fazer a mesma coisa com θ2. O QI, ela representa a perda de energia do sistema, ou as forças externas do sistema. Mas como ele é conservativo e não tem nenhuma força sendo aplicada no sistema, a gente vai deixar esse termo aí como nulo. A equação 1, então, é aqui, ó, é a derivada no tempo da derivada de L em θ1d, que é θ1 derivada no tempo, menos a derivada do lagrangiano em θ1. E aqui eu boto o simplify só para enxugar essa equação aí, para ficar um pouquinho menor, mais fácil de visualizar. E a mesma coisa com a equação 2 de Lagrange aqui. É a derivada no tempo da derivada de L, derivada parcial de L, no θ2 derivada no tempo, menos o L derivada no θ2, simplificando aqui também. Então, só para visualizar aqui, a equação 1, por exemplo, é explotar aqui essa função aqui gigantesca. Essa daqui é a nossa primeira equação de Lagrange. Só para botar a segunda aqui para vocês verem. Vou lá. Aí, ó. Mais uma equação aqui bem grandinha. E isso é meio complicado aí de resolver, né? É um negócio bem grande. Então, e não sei se vocês notaram, mas isso daí é uma equação de diferencial. A gente tem aqui a derivada no tempo de θ1, a gente tem aqui a θ2 no tempo, a derivada primeira no tempo e a derivada segunda no tempo. Então, é uma função aí, uma EDO de segunda ordem. Como vocês podem notar aqui, a segunda derivada no tempo, ela está sempre isolada aqui, ela não está elevada ao quadrado, nem na primeira equação, olha. Aqui, a derivada segunda no tempo de θ1, ela está sempre isolada, ela não está elevada a nenhum termo ao quadrado. Isso daí é fácil da gente trabalhar com isso, porque daí fica fácil da gente isolar esse termo e deixar tudo em função disso. Então a gente manda aqui fazer um solve, um SymPy-solve, a gente dá aqui as duas equações que a gente quer resolver, e a gente quer resolver o θ1dd e o θ2dd, que são as duas derivadas segundas aí. A gente tem o sol θ1dd, que é igual esse negócio gigantesco aqui. O θ2dd é mais isso daqui. E daí agora a gente preparou o nosso sistema para resolver a equação diferencial. Agora a gente tem um sistema do tipo aqui, a segunda derivada de θi é igual a uma função de θ e dθi no tempo, que é uma equação diferencial, então a gente já sabe resolver isso. Essas equações diferenciais resultantes, como a gente tem duas de segunda ordem, atualmente, pelo menos eu não conheço, o Python não consegue resolver esse tipo de problema diretamente. O que a gente tem que fazer é transformar essas equações diferenciais de segunda ordem em duas equações diferenciais de primeira ordem. Então, como a gente tem duas de segunda ordem, a gente vai ter, na verdade, 4 de primeira ordem. E como que a gente faz isso? A gente define aqui uma segunda variável, a gente pode chamar de VI, por exemplo, pode ser qualquer outro símbolo, que é igual à derivada primeira no tempo. E daí a gente vai ter o dVi, que é a primeira derivada de VI, que na verdade também é a segunda derivada de θi. Mas a gente não vai trabalhar com segunda derivada, só a primeira. A gente vai trabalhar aqui com dVi e não com segunda derivada de θ. Agora a gente tem, em vez de ter duas EDOs de segunda ordem, a gente tem 4 EDOs de primeira ordem. A EDO1 é a primeira é o V1, derivada de θ1, V2 derivada de θ2, dV1 é a derivada segunda de θ2 e dV2 é a derivada segunda de θ2. Na verdade, coloquei errado aqui na verdade é θ1. Para resolver essas EDOs é preciso converter os valores algébricos para valores numéricos. A gente não consegue resolver com os símbolos do SymPy, então a gente vai transformar tudo isso para uma função numérica. Isso daí, para isso, a gente usa o lambdify, que é uma função aqui do SymPy. O que ele faz, basicamente, ele pega essa equação, vamos tomar aqui como exemplo
o θ1dd, que é essa equação gigantesca aqui, e o que a gente fala que eu quero que ele é em função de t, de g, de m1, m2, l1, l2, θ1, θ2, θ1d e θ2d, e ele substitui ali naquela equação e devolve para a gente. Então a gente tem essas 4 equações aqui, e agora a gente já definiu nossas EDOs que a gente vai resolver. Como a gente tem 4 EDOs, a gente precisa montar um vetor, na verdade, com essas EDOs aí que a gente quer resolver. A gente vai definir aqui uma função que toma os valores θ1, θ2, v1 e v2, e o tempo, né? E retornará a sua derivada. É assim que a gente resolve a EDO aqui no Python. Então a gente vai definir aqui o S, poderia ser qualquer símbolo. S que vai ter o valor de θ1, θ2, v1 e v2, e a gente vai retornar a derivada de S, que é o v1, v2, derivada de v1 e a derivada de v2. Bom, então a gente tem aqui nossa função, que vai retornar a derivada de S. Aqui o S pega os valores que vem dentro desse vetor aí. O primeiro valor é o θ1, o segundo é θ2, o terceiro v1 e o quarto v2, e ele vai retornar a derivada disso daí. Então, o primeiro valor que a gente quer retornar é o v1, que ele já deu entrada aqui, né, no S, então é só trocar a posição dele. O v2 aqui, que a gente já tem também, ele já foi inserido aqui dentro de S, e daí a gente quer o derivada de v1 no tempo e a derivada de v2 no tempo. O que a gente tem a gente definiu essa função aqui em cima, lembra? A derivada de v1 e a derivada de v2, que toma como input esses valores aqui e retorna isso daqui. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente pega isso daqui, substitui os valores de tempo, de gravidade, da massa das duas bolinhas, do comprimento, o θ, o v1 e v2, e daí ele vai retornar isso daqui. Eu posso fazer um vídeo depois falando mais a fundo aí como que funciona a resolução de EDOs aí no Python, que é de fato meio confuso, mas se vocês tiverem afim, eu posso fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Tô mandando resolver aqui, definindo só essa função, na verdade, né? A gente vai chamar essa função quando a gente estiver resolvendo a nossa EDO. Definindo aqui agora, para fazer a resolução numérica, a gente vai usar o ODINT, que é um solver aí do SciPy, para resolver EDOs. A gente vai definir o nosso espectro de tempo aqui que a gente quer resolver, o número de passos que a gente vai ter, então é meio que o framezinho, o stepzinho que vai definir nossa função. Então a gente cria aqui um array com a função linspace do NumPy, que vai de 0 até o tempo final, que é 50 segundos, e dividido aqui em mil partezinhas. Os valores das constantes, massa 1, massa 2, L1, L2 e G, tudo aqui em um sistema internacional, né? E agora a gente vai resolver não para um caso, mas a gente vai resolver para 3 casos. A gente quer fazer aqui uma demonstração da teoria do caos, vai ficar claro ali para frente, mas a gente vai resolver para 3 probleminhas aqui. E o que a gente vai fazer é definir as condições iniciais para cada um dos 3 casos. No caso do primeiro aqui, a gente faz o θ1 0, né, que é o valor inicial do caso 1, o valor inicial do caso 2 e o valor inicial do caso 3. Aqui a gente tem que a condição inicial do θ1 é 2 radianos, a condição inicial do θ2 é 2 radianos, e a velocidade angular dos dois é nula. E no segundo caso, a gente vai aumentar um pouquinho só a condição inicial. Em vez de ser 2, a gente vai pôr 2.01, vai mudar um pouquinho só. E no outro a gente vai jogar 0.1 para baixo também, então vai ficar 1.99. A gente vai mandar resolver e a gente vai ter 3 respostas, do primeiro caso, do segundo e do terceiro. Para isso a gente usa a função ODINT, ela pega aqui a nossa função que a gente definiu aqui em cima, que retorna a derivada de S. As condições iniciais aqui, y0, que vai ser θ1, 0, θ2, 0, dθ1, 0 e dθ2, 0. Então, a posição inicial e a velocidade inicial de cada um dos ângulos. E aqui, o espectro que a gente quer resolver, a gente definiu aqui em cima, é o tempo, que vai de 0 até 50 segundos, e os argumentos para resolver a nossa EDO, que é esses valores aqui que a gente tem que dar como input para resolver nosso sistema. Então, é o valor da gravidade, da massa 1, da massa 2, o comprimento da corda 1 e da corda 2. Bom, com essas respostas aí, né, a gente vai poder... Eu vou mostrar aqui para vocês como que é o output aqui do nosso ODINT. Então, chamando aqui a resposta 1, ele é dado nessa matriz aí de valores gigantesco. Se a gente pedir o transposto dele,
a gente obtém a mesma matriz transposta. A gente pegar o primeiro valor, a gente tem o valor de θ1 no tempo. Aqui, ó. A gente pegar o segundo parte aqui da nossa matriz, a gente tem o valor de θ2 no tempo. A gente pegar o terceiro, a gente vai ter o dθ1 no tempo, que é o segundo valor aqui, lembra? E o último aqui, o quarto. Eu botei terceiro, mas tá errado aqui. Esse daqui é o dθ1 e esse daqui é o dθ2. Lembra que a condição inicial dele é zero? Então ele começa com zero de velocidade. Ele começa aqui com zero. E daí ele vai aumentando a velocidade aos poucos. Então é assim que a gente vai pegar a nossa resposta do sistema. E aqui, exatamente o que eu mostrei ali em cima, eu fiz aqui embaixo. Para ficar fácil de chamar lá embaixo. Então a gente tem o θ1 no tempo, o θ2 no tempo, a velocidade angular de θ1 no tempo e a velocidade angular de θ2 no tempo, para os três casos. E só para visualizar o resultado aqui, a gente já consegue plotar, por exemplo, a variação de θ1 no tempo. Então, colocando aqui um plotzinho aqui do Matplot, a gente tem aqui a nossa variação de θ1 no tempo. Mas aqui não dá para entender nada que está acontecendo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de θ e retornar a posição x1, x2, y1 e y2 no nosso espaço cartesiano. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma função que vai retornar a posição das nossas duas bolinhas. Lembra que a gente definiu ali? A posição x1 ela é dada por L1 vezes seno de θ1. Então, é isso que eu fiz. Mesma coisa para y1, que é L1 vezes cosseno de θ1. Coloquei negativo aqui porque eu considerei que a posição 0 é ali onde está presa as bolinhas, mas poderia ser qualquer outro lugar, é só uma referência. Daí ele vai retornar a posição x1, y1, x2 e y2 no tempo. Perfeito, a gente vai chamar essa função aqui para definir a posição dos três casos aqui, com base no que a gente obteve aqui em cima. E aqui a gente vai chegar na parte final, fazer a animação do nosso caso. Começando aqui por baixo, a gente vai definir um plot aqui, uma figura de tamanho 1 por 1, aqui, beleza, um quadradinho. A gente definiu aqui que a cor de fundo é preto, então a gente bota o K aqui. E aqui para tirar o eixo, e aqui a gente definiu as linhas para cada um dos casos. A gente tem a primeira linha aqui, que vai ter o primeiro set de dados e o segundo set de dados. E isso a gente vai obter aqui em cima, na verdade, eu já explico. Que ele vai dar a função, o argumento que define a cor, yellow, daí esse Ozinho ele vai definir uma bolinha ali em cada extremidade da linha, e o traço para ficar tracejado, para ficar mais fácil. O LW é o line width, que é a espessura da linha, e o marker size é o tamanho das bolinhas. A gente definiu igual aqui, então para os três casos. E aqui definindo os limites do nosso plot, e aqui a gente vai chamar a função animação, que a gente definiu lá em cima, lembra? Aqui ele vai obter o primeiro input, a figura que a gente está animando, que a gente definiu aqui em cima, a função, que vai ficar de fato mudando os dados, o número de frames, nosso GIF, né? A gente vai montar um GIF, então é o número de passos que a gente definiu aqui, é o mesmo número de passos que tem na nosso espaço de tempo. E o intervalo aqui, 50, tanto faz esse valor aí, não muda muita coisa. E aqui, só para salvar, a gente salva aqui o nome do GIF, o writer, que é o pillow writer, é um das funções do Matplot para salvar. E o FPS aqui, eu coloquei essa funçãozinha aqui, ele basicamente pega quantos dados tem no intervalo menor que um segundo. Então ele pega o array ali, vai até 1 e conta quantos dados tem de 0 até 1. E daí isso daí é o FPS, né? Então, beleza? Só voltando ali agora, essa nossa função animate, ela vai basicamente ir mudando os valores de i. Então, ele vai percorrendo esse array aqui, esse array de posição dos três casos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente ligar uma linha que vai de 0 até x1, que é a posição em x da massa 1, e depois vai ligar de novo até a posição da massa 2. E daí vai fazer a mesma coisa vai de 0 até y1 e depois até y2. Então ele vai fazer uma linha que liga as massas. E por que a gente não faz o plot direto aqui no Animate? Porque basicamente ele poderia ir plotando a cada iteração aqui da nossa função. Se você fizer isso, você vai crashar teu PC, porque ele vai tentar fazer um plot novo a cada iteração e tem muitas iterações. Então ele fica muito pesado. O que a gente está fazendo aqui, a gente define o plot aqui embaixo e aqui em cima a gente só atualiza os valores do plot para não ficar tão pesado assim. Então a gente manda rodar aqui.
Esse daí demora um pouquinho para rodar, porque até ele compilar tudo ali e renderizar o nosso GIF, demora um pouquinho. Bom, acabou aqui, né? Vocês podem ver. Então já está renderizado o nosso GIF. É só a gente vir aqui, ó, e abrir ele. Ele já foi salvo ali, como pen.gif. Vocês podem ver aqui cada uma dos casos, os 3 que a gente definiu, e eles variando aí no tempo. Variando um pouquinho só a condição inicial, o nosso sistema já fica completamente caótico. É muito difícil de prever isso. Com uma pequena variaçãozinha ali, uma pequena imprecisão no cálculo, você já perdeu. Você não sabe onde que tá mais as tuas bolinhas. Então, essa daí é a demonstração aí da teoria do caos. Variando um pouquinho só as condições iniciais, a gente tem um resultado absolutamente diferente para os 3 casos. Então, fica assim então, pessoal. Obrigado aí pela audiência, deixa o like e é nóis. Falou!